Eu quero dizer para os irmãos, compartilhar com os irmãos, que Deus já tem ouvido as nossas orações. E eu estou percebendo que Deus está respondendo a nossa oração muito rápido. Pastor Lucas está bem melhor. Pastor Lucas já está sente dores ainda, mas eu acho que o problema dele é. Eu não sou médica, né? Mas pelo que eles falam e pelo que eu vi de um vídeo, eu acho que ele está com crise de vesícula. Agora, eu não sei como que é lá a saúde, o sistema da saúde lá, porque tem que ser operado rápido, né, quando entra essas crises. Mas ele está bem melhor, graças a Deus. Sente dor, mas suportável, não está mais gritando, né, porque ele estava desesperado de tanta dor. E também ontem a INVE, né, que é o Instituto de Missões Vida em Excelência, que ajuda aqui no Brasil as famílias carentes, em Jundiapeba, na Vila Estação, lá naquele conjunto Jefferson, lá em César de Souza, e várias outras famílias. Ontem Deus também ouviu o nosso clamor e chegaram 50 cestas básicas na sede. Então nós vimos que Deus está realmente nos ouvindo. E logo, logo nós vamos ter as notícias da salvação, dos nossos familiares conhecendo, se rendendo aos pés de Cristo, confessando Jesus, seu Senhor e Salvador. Nós estamos aqui em poucas pessoas. Eu vou pedir para que cada um leia um versículo. Nós vamos ler o primeiro capítulo, os 4 primeiros versículos de 1 João. 1 João, capítulo 1, de 1 a 4. Cada um lê um versículo. Quem começa? Posso começar. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Outro irmão, por favor. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e nos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Mais um? Mais um irmão, por favor. Capítulo 1, verso 4. 1 João. Quem quer ler? Posso ler? Pois não, Mavani, por favor. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Amém. Amém. Irmãos, a gente ouve as pessoas falarem. Nós estamos aqui, terça-feira após terça-feira, estudando, meditando, refletindo
Mas eu estou percebendo uma coisa que está acontecendo comigo. A gente ouve as pessoas dizerem, está escrito nos livros, que o tema principal desta carta de João é comunhão. Nós já vimos que o texto, a leitura desta carta já revelou para nós o propósito dela, dizer que nós temos vida eterna em Cristo Jesus. João disse bem claro, estas coisas, quer dizer, tudo isso que eu estou te dizendo até aqui, é para que você saiba que você tem a vida eterna. Mas eu estou percebendo que todas as vezes que eu li e que eu estou lendo este livro para a gente se preparar, para nós estarmos aqui juntos, ficou muito claro, mas muito claro para mim, como nunca ficou antes, tão claro, que estes 4 primeiros versículos é a gênese do livro de 1 João. Quando a gente fala de Gênesis, a gente fala de princípio, de origem. Quando a gente fala de Gênesis, lendo o capítulo 1, nós vemos que ali é como um celeiro. Ali tem todas as sementes da criação. Não é verdade? Sim ou não? Sim. Então, obrigada, Natália. Então, nós estamos aqui diante destes 4 versículos. Eu não sei quantos versículos tem toda a carta, mas aqui, nesses 4 versículos, está, sem dúvida, a gênese da carta de 1 João. Tudo aquilo que João, todos os argumentos que João usou para refutar as heresias do primeiro século da igreja, a origem está aqui. Se estes versículos ficarem claros no nosso espírito, na nossa mente, no nosso coração, com certeza nunca teremos dúvida da nossa salvação, da vida eterna e de que nós estamos desfrutando da vida de Jesus. Nós precisamos pedir para Deus revelar para nós. Porque quando Deus nos revela, ninguém tira. Eu estou em alguns grupos, tenho conversado com a Cris, porque através da classe Talmidim, através do irmão Neemias, Adão, através da irmã Maria Luz Pinto, que foram os primeiros estrangeiros na nossa classe, através deles surgiram os NEBs lá na África, que são os núcleos de estudos bíblicos na África, que nós fizemos com eles o que fizemos com os irmãos. A oficina de treinamento do método indutivo. Agora, nós já estamos em mais ou menos uns 20 grupos. Mas aonde que eu quero chegar com os irmãos? Tem 2 grupos nesta semana que me chamaram, que me colocaram lá.
do Islã, do islamismo, me convidando para aprender o Islã. Eu acredito que é Deus que quer me colocar lá. Eu não entendo nada daquelas minhoquinhas lá, aqueles sinais dele, eu não entendo. Mas Deus sabe. E eu estou só seguindo, mas a hora que tiver a oportunidade de pregar o evangelho, de falar isto aqui, daquilo que eu não vi com os meus olhos, mas eu vi com os meus olhos da minha mente, do meu espírito. Eu não toquei fisicamente, mas eu fui tocada por Jesus Cristo quando tinha 14 anos. Ele me tocou. E quando ele me tocou, ele tirou de mim a natureza pecaminosa, que está lá revelada para o apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Romanos. Ali foi trocada a minha natureza perversa, a natureza que eu nasci, que todo ser humano nasce, a natureza adâmica. Nós precisamos entender isso. E nós vamos entender todas as escrituras, porque é o mesmo fundamento. Não adianta falar que nós temos que viver uma vida cristã se Cristo não vive em mim. Não adianta que eu queira que o meu marido, que não teve uma experiência com esta vida, viva como um cristão. Eu não posso exigir que o meu filho, que a minha filha, que o meu amigo, que o meu patrão viva a vida de Jesus se esta vida não estiver nele. Irmãos, peça para Deus te revelar. É revelação. Porque quando isso entra em nós por revelação, não a revelação dos gnósticos, não, porque não é separado das Escrituras. É Cristo se revelando para mim pela Escritura. Quando eu leio e a revelação vem, eu faço assim, agora eu entendi. Não é uma revelação extra-bíblica. Não existe isso. É uma revelação da palavra. É para nós, é íntimo com a gente, é pessoal. Por isso que a salvação é pessoal, é individual. Então, quando você faz, é quando você entendeu no Espírito que a palavra foi revelada no seu espírito. Então, mas tudo começa com o conhecimento. Se nós não tivermos conhecimento da nossa situação antes, nós nunca vamos sentir a necessidade de salvação. Se você pede para Deus, você tem que falar, Senhor, eu preciso saber qual era a minha condição mesmo. Porque a nossa condição, antes de conhecer o Evangelho de Cristo, era de perdidos. Nós éramos réus de juízo. Já era réus. Não estava sendo julgado. Já tinha sido julgado e condenado à morte. Porque o salário do pecado é a morte. Então, nós precisamos ter essa consciência de que nós precisamos de um Salvador. Porque nós não tínhamos comunhão, não havia comunhão. Essa comunhão foi quebrada lá no Éden, pelo pecado.
Ali, no lugar da amizade, nasceu inimizade entre Deus e o homem. E quando nós nascemos na linhagem de Adão. Quer dizer, nós somos todos descendentes de Adão. E ali diz que, em Gênesis diz que Adão gerou segundo a sua espécie. Assim como os animais geraram e geram ainda hoje segundo a sua espécie. Então, além de Adão gerar a gente, segundo a espécie dele, humanos, ele também nos gerou, nós também fomos gerados pecadores, caídos, separados de Deus. E isso garante para todo ser humano uma condição de condenação. Todos. O salário do pecado nos condena à morte. O salário do pecado nos condena a uma separação de Deus. São as consequências. Aí João vem dizendo, logo no primeiro século da igreja cristã, João vem dizendo, olha, aquilo que era desde o princípio, aí a gente vai lá em Gênesis, o que era desde o princípio, e Deus disse, e no princípio criou Deus os céus e a terra. E nós sabemos que quando ele fala no princípio, Deus criou, a gente sabe de tantos estudos, né, que nós temos estudado, que a palavra hebraica ali é Elohim. E Elohim é uma palavra plural, e toda palavra plural, ali termina em IN, Elohim, está dizendo que havia mais de uma pessoa na criação. E João mesmo diz no seu evangelho que, no princípio, Jesus era o Verbo. E nós sabemos, pela análise sintática da gramática portuguesa, que o verbo é a ação do sujeito. Então, todas as vezes que Deus falou, haja, saía Jesus lá criando. Porque ele era o verbo. Ele é ainda a ação. Aí João mesmo disse que este verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí começa o ministério físico de Cristo, mas que também é o ministério da nossa redenção, da nossa reconciliação. E quando nós cremos, quando ele se revela para nós, aí é um novo nascimento. Irmãos, não precisa sentir arrepio, não precisa chorar, não precisa ver manifestação nenhuma, porque não é emoção, é fé, é crer. É crer que nós nascemos separados de Deus e crer que em Jesus, que o sacrifício vicário, quer dizer, o sacrifício dele no meu lugar, me reconcilia, me liga, acaba com a inimizade entre Deus e eu. Estão entendendo? Então, Sim, Martim.
Sim. Se não houvesse Jesus vindo, se Jesus não tivesse vindo a esta terra como homem, nascido de mulher, porque tinha que ser assim, porque Deus fez uma aliança com o homem, e o homem quebrou a aliança. E quem quebra uma aliança de sangue, morre. Ainda hoje, lá na África, existem tribos lá, existem nações lá que se faz aliança de sangue. E aliança de sangue é uma pessoa entrando em uma aliança com uma outra, por alguma coisa, por uma terra, por um casamento, mistura-se o sangue, e ali naquela união de sangue, tudo que é daquela pessoa passa a ser da outra. E tudo que é da outra pessoa passa a ser daquela pessoa. Teve um missionário que contou a história e foi muito interessante. Nós sabemos que existe mais de 50 países no continente africano. E agora eu não lembro o nome do missionário, mas ele estava lá. E ele tinha uma cabra. E a gente sabe que uma cabra é muito importante, é um animal muito rico numa região muito escassa de alimentos e que não tem vaca. Aí aquele missionário tinha uma cabra. E o feiticeiro da tribo mandou uma pessoa lá, um súdito lá, falar para o missionário assim: o feiticeiro mandou buscar sua cabra. Ele falou assim: não posso dar minha cabra. Se eu der a minha cabra, eu vou ficar sem ela, e sem ela eu vou ficar sem o leite a gente vai passar dificuldades aqui. Aí aquele feiticeiro saiu lá da casa dele e foi lá na casa do missionário e falou para o missionário assim: eu quero fazer uma aliança de sangue com você. Aí o missionário sabia dos teor da aliança de sangue. Aí ele pegou e falou: tá bom, vamos fazer uma aliança de sangue. Aí cortaram o dedo lá, misturaram o sangue lá, fez a aliança de sangue. Aí na hora que o feiticeiro foi embora, pegou e falou para ele assim: então agora eu vou levar sua cabra, que agora sua cabra é minha. Aí ele teve que deixar levar a cabra, porque agora a cabra era dele. Aí tá bom, levou a cabra. Aí ele foi em uma outra tribo e foi fazendo alianças de sangue. Mas um dia, ele foi de tribo em tribo pregando o evangelho, porque agora ele tem o direito de entrar naquela tribo, assim como o chefe, o líder, o feiticeiro tem direito de entrar e ali realizar os seus trabalhos, e ele agora, então, como aliança de sangue, ele poderia e tinha liberdade de levar o evangelho de Jesus. Então, foi um tipo desse aliança que Deus fez com a gente. Uma aliança de sangue. Martinha, como assim? Quando Deus fez com Abraão, lá no capítulo 15 de Gênesis, mostra ali que Deus mandou partir os animais. Abraão estava acostumado a fazer a aliança de sangue, porque na cidade dele, em Ur dos Caldeus, fazia aliança de sangue. Então agora era um animal, e Deus pôs 5 animais ali. Abraão deve ter ficado assustado. Para que tanto? Um é suficiente, mas só que aqueles 5 animais, eles estavam ali representando, desculpa, o ministério de Jesus. E Jesus,
um dia apareceu na história, entrou em cena, e João, o próprio João, um dia disse: Eis o Cordeiro de Deus. Quando João falou isso, irmãos, não precisava explicar nada, porque aquele povo sabia do que João estava falando. Porque o cordeiro era o animal usado para sacrifício. E eles sabiam que sem sacrifício, sem derramamento de sangue, não se entrava na presença de Deus. E se entrasse, morreria. Aí João pega e fala: ali está passando o Cordeiro de Deus que tira, olha só, tira o quê? O pecado do mundo. João, depois, mais tarde, aqui na sua primeira carta, ele diz que Jesus veio para destruir as obras espirituais da maldade. Então, eu vejo assim, eu fico encantada, maravilhada, como Deus, ele foi tecendo a nossa salvação desde a antiguidade e foi prendendo uma coisa na outra para ficar de uma forma tão sólida, tão concisa, tão presa que nada e nem ninguém poderia separar. Aí agora ele diz aqui que ele está anunciando o verbo da vida, aquele verbo que criou, que me criou, que criou a humanidade, que criou Adão. E agora ele está dizendo que anuncia para que a gente possa ter comunhão com ele. Irmãos, eu estava conversando com a Cris. Deus sempre leva a gente no Éden. Para quê? Para a gente fazer a nossa decisão. A gente precisa fazer uma decisão. Porque a gente fica colocando culpa no Adão e colocando culpa na Eva. Eu não. E ainda tem uns que falam assim, mas eu não comi fruto nenhum. É verdade. Mas todas as vezes que você pecou, toda vez que você falou aquela mentirinha lá, branca, para se justificar, quando você cometeu qualquer ação pecaminosa, seja até por pensamento, você endossou o pecado de Adão. Você disse: eu sou pecadora, eu sou pecador, eu nasci na linhagem de Adão. Nós ratificamos o pecado de Adão na nossa vida quando nós pecamos pela primeira vez. Então eu digo que eu tenho essa teoria, né, que Deus, um momento na nossa vida, Deus sempre nos leva lá no Éden para a gente fazer a decisão. Se nós vamos comer o fruto que vai nos dar prazer, que vai nos dar conhecimento, ou se nós vamos obedecer a Deus. E hoje o fruto não é mais de uma árvore do conhecimento do bem e do mal. São apresentados para nós inúmeros frutos de prazer que dão prazer. Por isso que Paulo também diz na sua carta aos Gálatas da luta que há entre a carne e o espírito. Porque a carne, irmãos, ela sempre vai ser a felpa do espírito. Sabe o que é uma felpa, né? Uma madeirinha, um espinho na sua carne que te incomoda até você tirar. Mas só que a carne não pode ser tirada. Ela só vai ser tirada lá no futuro, na ressurreição, que nós vamos ter um corpo ressurreto. Mas até lá, a carne vai ser a felpa do nosso espírito. E nós temos que vencer essa luta diariamente. Por isso que nós somos convidados a morrer. Temos que morrer. Como morremos? Dizendo não para nós.
Então, nós somos levados lá no Éden para fazer a nossa decisão, para fazer a nossa escolha por Jesus. Mas, agora também é muito diferente, muito melhor. Porque lá no Éden, quando o pecado entrou, houve a separação do homem e de Deus. Agora Deus fez diferente. Ele vem aqui dar para nós comunhão, koinonia, vida. A vida dele. Quando Deus fez o homem e a mulher, Deus não deu a vida dele. Deus deu o fôlego de vida. Deus não deu o espírito dele. Deus deu o sopro, o fôlego de vida. Quando Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, o homem fez. E para mim, naquele momento do sopro, do fôlego, foi que nasce a alma. Ali nasceu a nossa alma. Foi gerada a alma, que é a vontade, as emoções e a capacidade de decidir. É a alma. Então, agora Deus coloca o homem está andando, vivendo a vida, levando a vida e tal, e ele um dia ouve falar de Jesus. E aí ele para. Aí ele compara a vida dele. E ele vê que ele está andando completamente no caminho oposto. Aí ele fala, não, eu quero essa vida para mim. Eu quero andar como Jesus andou, né, Cris? É assim que eu quero isso para mim. Aí o que acontece? Conversão. A gente estava indo no sentido contrário, mas depois que a gente conhece Jesus, e a gente começa a andar de volta para Deus. Esse andar de volta é santificação, mas o exato momento que há essa conversão, essa mudança de direção, é quando o Espírito Santo entrou no seu espírito. Não é mais fôlego de vida, é o Espírito Santo recriando o seu espírito, o meu espírito, diante de Deus. E agora nós temos comunhão com Ele. Nós temos o seu espírito habitando em nós. A natureza velha foi tirada e agora nós passamos a ter a natureza de Cristo, a vida de Cristo. Agora Deus nos tirou, né? Nós estávamos na linhagem de Adão, nós estávamos descendo, aqui embaixo está o lago de fogo, e a gente na linhagem de Adão, e a gente ia cair lá dentro desse lago de fogo, lá no fim dos séculos. Mas um dia, na minha história, na linhagem de Adão, lá pelos anos de 1962, exatamente no dia 6 de setembro, eu desci as águas. Mas antes disso, eu já tinha nascido de novo, porque o batismo é para quem é nascido de novo. Não é para nascer. É porque nasceu de novo,
agora vai testemunhar do seu novo nascimento pelo batismo. É como se recebêssemos uma certidão ali no batismo. Mas o nosso nome vai ficar garantido, como nós vimos na semana passada. Nosso nome vai ficar garantido no livro da vida do Cordeiro. Está registrado lá no cartório do céu. E no batismo nós recebemos ali a nossa certidão, testificando que nós nascemos de novo. E para completar essa série, nós participamos da ceia com obediência, que Jesus disse: fazei isto em memória de mim, até que eu venha para tomar novamente com vocês a ceia. Mas agora, no reino do meu Pai. Então, irmãos, nós precisamos entender esses 4 versículos. Eles precisam estar bem claros. Porque aqui é a origem. Aqui é o celeiro de onde nós vamos tirar todas as sementes para nós vivermos uma vida cristã bem-sucedida. Por quê? Porque sem Cristo, sem a identidade de Jesus em mim, não há como eu viver em uma vida cristã, viver em santidade. Não há, não tem como. E quando eu entendi isso, eu pedi muitas vezes perdão a Deus, porque eu vivia condenando o meu ex-marido, porque eu exigia que ele vivesse como um cristão. E ele não tinha Cristo. E ele não pode viver uma vida cristã sem ter Cristo. Porque nós sabemos, né, que ser cristão é ser pequenos cristos. E como vai ser se não tem? E eu também já tive a oportunidade de pedir perdão para ele, de ter exigido isso dele. Eu só consegui com as minhas críticas, eu só consegui com as minhas condenações, com as minhas rabugice, eu só consegui tirar do coração dele a Aparecida. Mas eu não consegui colocar no lugar da Aparecida Jesus. Isso é um peso muito grande que eu levo na minha vida. Mas eu oro e eu já tenho. Um cunhado meu se converteu e a minha cunhada também está agora percorrendo no caminho do Senhor. E ainda tenho a minha sogra. Então, meu desejo é que eles conheçam a Cristo e nasçam de novo para ter esta comunhão à vida de Jesus. Mas antes de terminar, eu quis dar essa preliminar para ficar claro, porque nós nunca vamos entender, podemos conhecer tecnicamente, etimologicamente, teologicamente, mas nós não conheceremos o significado espiritual. Nós precisamos pedir para Deus revelar essa verdade para nós, sobre comunhão e permanecer. Agora eu vou abrir a oportunidade, falta alguns minutos, né? Ainda tem alguns bons minutos para nós encerrarmos, e eu quero que os irmãos compartilhem o que você encontrou sobre comunhão e permanecer. Depois dessa explanação, que nós temos hoje a vida de Cristo em nós. Que os irmãos encontraram sobre comunhão, significado e também permanecer.
podem abrir os seus microfones e compartilhar conosco. Nós tivemos 2 semanas para fazer essa lição. Não fizeram? Eu, infelizmente, irmã Martinha, não fiz. Quem fez? Quem pesquisou no Google sobre comunhão, koinonia e sobre permanecer? Quem teve a oportunidade de pesquisar? Pode abrir o microfone e compartilhar. Eu fiz. Pode falar, Valéria. Achei bastante coisa sobre permanecer, sobre comunhão. É como você disse, né? Se Cristo é o centro, se nós fazemos morada, nós permanecemos nele, né? E guardaremos a sua palavra. Permanecendo em Cristo, isso nos dá confiança para não sermos envergonhados na sua vinda. Todo aquele que faz morada, que permanece em Cristo, não tende a pecar, porque o conhece e Peraí, deixa eu reorganizar aqui. E a partir do momento em que a gente o conhece, a gente tem um relacionamento mais íntimo com Cristo, nós partilhamos desse pedacinho, né, a gente guarda os mandamentos e a partir disso a gente acaba se poupando de pecar, a gente faz aquilo que agrada a Deus, né? E a gente tenta andar como ele andou, e com isso a gente vai com outros irmãos fazendo a mesma coisa, caminhando e andando da mesma forma, nós temos essa comunhão com os irmãos, né, e com Cristo e com Deus. Entre outras coisas, foram os achados aqui que eu fiz. Eu vou dar mais uma lida aqui para organizar o meu pensamento, já volto a pontuar mais algumas questões. Alguém mais quer compartilhar seus discernimentos sobre comunhão e permanecer? Oi, Martinha. Oi, Alexandre. Eu tenho a destacar, né, com relação à verdadeira comunhão com Deus, que revela, né, 5 evidências para mim, né, nas quais o crente poderá saber com confiança e certeza que tem a vida eterna, né? Então, eu destaquei a evidência da verdade apostólica a respeito de Cristo, né? A evidência de uma fé obediente, né, que guarda os mandamentos de Cristo,
a evidência de um viver santo, né, que é afastar-se do pecado para a comunhão com Cristo, a evidência do amor a Deus e aos irmãos, e a evidência do testemunho do Espírito Santo no crente, né? Onde João afirma, por fim, que a pessoa pode saber com certeza que tem a vida eterna, né? Quando essas 5 evidências são manifestas na sua vida. Então, justamente através de comunhão com Deus. Isso. E essa comunhão com Deus não é nada mais nem nada menos do que a própria vida de Deus em nós, através do Espírito Santo que veio habitar em nós pela nossa confissão de fé em Jesus Cristo. Paulo disse, quando nós cremos com o nosso coração, nós confessamos. Então, primeiro acontece no nosso espírito, para depois a gente Eu também coloquei manifestar, ser que manifestado externamente. eu também coloquei que é sempre Deus que se aproxima primeiro, que nos quebranta, vai enchendo, nos enche do seu amor, coloca em nosso coração o mesmo amor pelo próximo. Logo, com esse amor, a gente procura demonstrar esse amor recebido, demonstrar, facilitando o relacionamento uns com os outros. É o próprio Deus, através do Espírito Santo, que vai nos capacitando para isso. Certo. Eu, na pesquisa, ali no Google, eu achei muito interessante que ele lá diz que a comunhão, o significado de comunhão é como uma habitação. A gente tem uma morada, nós temos uma habitação. Saímos da nossa casa todas as manhãs, quem trabalha, vai para o trabalho, as crianças vão para a escola, mas ela tem uma residência, ela tem uma habitação, ela volta para aquele lugar. Então, comunhão com Deus é a gente ser a habitação, a morada do Espírito Santo, que veio estar em nós a partir do nosso novo nascimento, que é o selo, né? É o selo da nova vida em Cristo. Então, a habitação do Espírito Santo, isso se dá com aqueles que são realmente membros do corpo de Jesus, porque à medida que uma pessoa vai se convertendo, ela vai passando a ser membro do corpo. Cristo é a cabeça e nós vamos sendo os seus membros, formando aqui na Terra um corpo físico, mas também um corpo espiritual. Quando nós agimos pelos dons, nós estamos agindo pela ação do Espírito, o modo sobrenatural dele agir aqui na Terra através de nós. E nós somos os membros, os pés, as mãos, cabeça, coração, aqui na Terra. E baseado nessa comunhão de sermos a habitação, a residência, aí a gente entende, fica bem clara a questão do permanecer. Nós permanecemos na nossa casa, nós permanecemos na nossa residência. Nós só podemos sair da nossa residência de uma forma para sempre pela morte.
o homem inventou o tal do divórcio. Mas divórcio não existe. Porque a única forma de sair de uma relação é pela morte. E no nosso caso com Deus, nós não sairíamos desta relação. Pelo contrário, nós vamos estar com Ele para sempre. Então, permanecer é continuar, é um ato contínuo. Eu permaneci quando, no passado, quando eu criei, foi um ato único. Eu criei. E hoje eu venho continuamente, eu estou continuamente crendo. É um tempo do verbo no grego auristo. É pontilhar. Eu crio e continuo crendo. Eu permaneço nele, dia após dia. Eu vou vivendo a vida de Cristo, que é a nossa santificação, dia após dia. E isto, irmão, não é uma posição privilegiada. Não é. Isto não é uma posição privilegiada. É um direito de todos, é um direito adquirido por Jesus, por todos, para todos aqueles que nele crê e o recebe como seu único e suficiente Salvador. Todo verdadeiro cristão permanece nele. E isto é permanecer, é salvação, que também vem de conhecer e que me leva a permanecer. Eu já fiz essa experiência. Eu já fui tão decepcionada com os evangélicos, já fiquei tantas vezes desmotivada, que eu resolvia, não quero mais saber de crente. Mas eu nunca consegui viver realmente separado, afastado, indiferente da comunidade cristã. E muito menos do meu Senhor, Jesus Cristo. Eu tenho procurado praticar a presença dele todos os dias, o tempo todo. E eu vou dizer para os irmãos que tem sido fácil, até passar pelas as agruras da vida. Porque eu entendi também que eu não posso evitar das pessoas me ferirem. Eu não posso evitar das pessoas pensarem diferente de mim. Mas eu posso decidir o que é que eu vou fazer em seguida. E logo em seguida eu já decido não guardar aquele rancor, não guardar aquela mágoa. Eu já decido perdoar naquele momento e eu vou trabalhando ali as minhas emoções, porque a gente tem emoção. E eu vou dizer para os irmãos que em alguns momentos depois eu já consigo ficar normal com aquela pessoa, tratar ela bem. Mas é um exercício. Porque a gente tem uma alma. A gente é espírito, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que é espírito. Mas nós temos uma alma, onde a gente pensa, decide e sente. E nós habitamos em um corpo, que Paulo disse que é o casulo de barro, que é a nossa carne. Então, irmãos, nós devemos oferecer para as pessoas a oportunidade da coinonia com Deus. Mas isso só pode ser oferecido, primeiro, pelo nosso testemunho. Não adianta falar.
as pessoas querem ver a diferença. Mas também nós precisamos anunciar, como João disse, pelo que eu vi, pelo que eu ouvi, porque eu estive com ele, porque eu andei com ele, e ele transformou a minha vida, agora eu anuncio para você, para que a nossa alegria, nosso gozo seja completo. Porque à medida que uma pessoa vai se convertendo e vai entrando, vai compondo o corpo de Cristo, a alegria deste corpo vai sendo completa. Não é só a minha alegria, a alegria como corpo. Então, à medida, a Bíblia diz que quando uma alma se salva, há festa no céu, mas também há uma alegria no seio da família, há uma alegria no meio dos amigos, quando uma pessoa se converte. E nós vimos também que quando nós estamos em comunhão com Ele, quando nós permanecemos, porque não tem como não permanecer, porque agora Ele é a nossa morada, e nós deixamos o Espírito nos moldar, trabalhar, e nós deixamos que Ele venha nos convencendo de que a minha carne e a minha vontade deve ser submetida à vontade de Cristo, deve morrer para que a vontade de Cristo prevaleça. Isso também tem um grande poder em afetar os nossos relacionamentos. Então, nós podemos ver, eu posso dizer sem dúvida, que o gênero humano precisa urgentemente de conhecer Cristo e entrar em comunhão com Ele, para que os seus relacionamentos também possam ser tocados pela vida de Cristo, que transforma. O ladrão deixa de ser ladrão, a prostituta deixa de ser prostituta, e o drogado vai sendo liberto das suas drogas, e assim o mundo vai sendo transformado pelas novas criaturas, porque o Evangelho é o poder de Deus para dar vida, mas também para transformar a nossa vida. Eu sou o testemunho vivo desta transformação. Então, eu agradeço os irmãos que estiveram presentes e que compartilharam seus discernimentos. E vamos pedir para o Espírito Santo consolidar estas verdades na gente, na nossa vida. E outra coisa, peça também para o Espírito Santo avivar a imagem de Cristo na sua vida. E você vai ver, as pessoas vão começar a dizer, você está diferente, você está mudada. E aí você vai dizer, é Cristo que está em mim. Então vamos fazer essa oração, pedir para o Espírito Santo avivar a imagem de Jesus em nós. E aí nós vamos ver que estamos nele, de fato, que estamos permanecendo, que não há como não permanecer. Não é um esforço da nossa vontade. Amém? Vou pedir para o Alexandre nos levar a Deus em oração e encerrar esse período. Eu vou colocar depois a lição número 4. Essa é 3. Nós vamos levar a número 4, porque o 5º dia nós já fizemos na semana passada. Agora é a lição 4, que vai ser uma apostilinha como essa, e vamos preparar para a próxima semana, tá bom? Vamos orar com o irmão Alexandre. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, a Ti agradecemos por mais um dia de vida, Senhor. E
queremos, Senhor, permanecer. Queremos que o Senhor possa avivar-nos, transformar-nos e que possamos, Senhor, estar sempre te servindo, Senhor. Amém. Pois o Senhor é quem enriquece as nossas mentes, enriquece os nossos corações e faz com que possamos ter um relacionamento puro, um relacionamento Amém. amoroso, um relacionamento afetuoso, um relacionamento fraternal, Pai. E que Amém. possamos, Senhor, crescer em intimidade contigo, meu Pai, Amém, Deus. Amém. para poder receber a tua graça, a tua misericórdia e receber, Senhor, todo esse teu amparo, esse teu cuidado, meu Pai, para Amém. vivermos em comunhão contigo, Senhor. Abençoe a vida de cada um que esteve aqui presente e aqueles também que não puderam estar, mas que não nos percamos, não nos desviamos de ti, Senhor, pois o Amém. Senhor é o alvo. É verdade, Possamos ter Senhor. sempre isso conosco em nossas vidas, para Amém. permanecer em ti, Pai, pois cremos em ti e precisamos de ti, Senhor. Muito Uhum. obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em minha vida e também tenho certeza na vida de cada um aqui, Senhor. Pois Amém. se estamos aqui hoje unidos e em comunhão contigo, é porque tu permitiu, Senhor. Tu É verdade, permitiste. Deus. É verdade, Pai. Muito obrigado, Senhor. Eleva-nos a ti, Senhor. Em Amém. teu nome, Jesus. Muito obrigado. Amém. 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 Quem puder, amanhã, 5 horas, nosso culto de oração. Bom? Mas por hoje eu agradeço. E todos vocês moram aqui dentro. Martinha, gostaria só de falar uma Sim. coisinha, um testemunho, né? Pode falar. Eu estava empenhado num trabalho aí de teatro, né? Que foi um evangelismo, e tivemos presentes mais de 700 pessoas para assistir, e Bem, Senhor. teve uma conversão em massa. Pessoas se Glória. prostrando e aceitando Jesus porque receberam a palavra. Então, Oh, glória. para mim Glória foi a Deus. um momento muito feliz, porque Deus me usou para que eu pudesse, dentro dos talentos e dons que Ele me concedeu, levar a palavra dele a quem realmente necessita. Então foi maravilhoso. Eram, sabe, pessoas chorando, sedentas e clamando para que Jesus habitasse na vida de cada um. Então, Amém. foi tremendo, e esse estudo até de hoje veio muito a calhar, porque só foi confirmação que realmente estar em comunhão com Deus é tudo, é tudo. Tremendo. Então, é muito bom, porque conhecer mais da palavra de Deus e poder levar a pessoas que ainda realmente não conhecem, né, profundamente, é tremendo. E como Deus prepara todos esses momentos. Isso é incrível, é o milagre dele acontecendo em todos os momentos. Então, eu estou muito feliz porque foi
tudo abençoado, um trabalho que exigiu muita dedicação, muito tempo, né? Que precisou correr por causa da estreia, né? Do espetáculo, e foi tremendo, porque Deus usou todos que estavam ali, e com certeza houve muita festa no céu, né? Tudo Amém. foi Amém. para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo mesmo. Amém. Você Glória a já Deus, aleluia. pensou em fazer a apresentação no shopping, fazer apresentação nas escolas? Já pensaram em levar em outros lugares esse teatro? Sim, já estamos já estudando, né, toda essa possibilidade de levar esse tipo de trabalho, né, porque foi o primeiro, e eu fui chamado justamente para dirigir todo o espetáculo, mas acabei atuando também por uma necessidade, então eu creio que Deus, sabe, me convocou para levar a palavra, e não só na direção, mas atuando também. Então, para mim, foi muito satisfatório. E como a gente queria sentir a receptividade, né? E também se o trabalho ia causar efeito, então já o pastor presidente da igreja falou: olha, isso tem que ser levado adiante, não vai parar por aqui. Então já está sendo aí elaborado todo um projeto para poder evangelizar. E nós vamos usar todo esses irmãos e irmãs que puderam contribuir com o trabalho, né? E levar a palavra que ainda não conhecem a fundo. Então, bastou dar o primeiro passo. Agora é permanecer. Amém. Amém. Irmãos, não esqueçam de passar lá na classe e marcar sua presença, tá bom? Uma boa noite para todos, que Deus abençoe, complete aquilo que ainda está incompleto em nós. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite para todos.